e eu vou compartilhar a tela. Oi? Vou compartilhar a tela para leitura de harmonização. Isso. Todos estão vendo? Sim. Ok. Agora eu só vou colocar no modo apresentação de slides. Pode ser? Ah, tá. Obrigada. Muito bem. Deixa eu reduzir aqui. Lu, você está sem som, amiga. Eu estou sem som? Agora ouvi a sua voz. Não estava ouvindo. Tá. Pode seguir, amiga. Então, vamos lá. Vamos, então, nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos em seu nome, para fazer o entendimento, a explicação e a orientação dos ensinamentos de Jesus, para que possamos colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa jornada, fazendo a nossa melhora, a nossa reforma íntima, fazendo também a melhora dos que estão em torno de nós, através da nossa transformação. Agradecendo por estarmos aqui com saúde, com alegria e com muita disposição para esse aprendizado. Vamos agradecer a espiritualidade presente do trabalho, sempre nos auxiliando na elaboração das aulas e durante a execução da aula, e pedindo para essa espiritualidade envolver a Yara, que fará a aula hoje no dia, para nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Cadê a Luaninha? Estou aqui. Pode fazer a leitura de harmonização, amadinho. No campo físico. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Paulo 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 44? Versículo 44. 44. Se deu essencialmente com base no novo entendimento da STF. Peraí, que tem gente que tem que desligar o som aí, gente. O microfone aberto. Um tipo eleitoral que sequer está previsto na legislação atual. Muito menos nas regras deixa eu ver. É a Cris. Pronto. Vamos lá. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que os espíritos operosos e despertos transformam em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é o símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão. Mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz, que orientava para cima na direção do sol. Espera muita calma nessa hora. Vamos lá. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação da espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável. Há golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinheiros, mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo espere feliz a colheita da glória espiritual. Muito bem. E aí, Lu, o que você quer falar desse texto?
No começo eu estava lendo, fiquei um pouco confusa, que a questão ali que fala do gene, de planta e tudo, mas no final fez sentido. A questão que a gente sempre fala da colheita. Não adianta você plantar limão e querer colher morango. Então, isso eu trago para mim como entendimento que a gente sempre tem que plantar o bem e também não ficar esperando colher sempre o bem, né? Porque muitas pessoas falam assim, vou plantar o bem porque eu quero colher o bem. Não, você tem que plantar de coração. Muito bem. E eu acho que essa mensagem também, para mim, hoje, ela está dizendo assim, continua plantando, Luana. Independente se você está colhendo espinho, continua. Continua plantando, fazendo bem, que logo mais a colheita é certa. Para nós, Luana, é isso mesmo. É isso mesmo. Alguém quer colocar alguma coisa sobre esse texto? E também a continuação de estar sempre trabalhando, né? Sempre fazendo bem, sem olhar a quem. E sem esperar retorno, né? Porque às vezes a gente espera, mas eu faço tanto, mas ninguém me... Não é para fazer, é fazer e bom, né? Não é para reclamar, né? É para fazer. Né? Não cobra, né? Isso. É para a gente mesmo, né? O próprio bem para nós mesmos, para o nosso crescimento espiritual, né? Isso que é. Aqui tem um trecho que fala de estacionarmos, né? E eu me lembrei da oração do Pai Nosso, quando a gente pede, livrai-nos de todo mal. Qual é o mal que nós pedimos para Deus nos livrar, vocês sabem? É o mal de, diante das provas, estacionarmos. As provas vão acontecer, as expiações vão acontecer. Eu trabalho, eu semeio bem, eu pratico a caridade, eu estudo, eu procuro me melhorar. Não vou ficar perfeita nessa vida, com certeza não vou, mas eu estou semeando, estou trabalhando. O que eu peço a Deus que me livre é que eu estacione, que no momento da prova eu me desespere, que eu pare, que eu deixe de orar pedindo a ajuda do Pai, que eu deixe de buscar o socorro que eu necessito para seguir em frente, que eu solte a mão de Jesus. É isso. Lu, você quer colocar alguma coisa? Eu coloquei algumas coisinhas aqui. Então, no texto, ele fala a importância da semeadura no processo evolutivo, né? Então, a gente vai ter várias encarnações e a gente vai continuar sempre semeando, sempre plantando, porque essa semeadura é a que faz com que a gente consiga se melhorar. É a oportunidade da encarnação para despertar valores morais e espirituais. Então, nós temos as várias encarnações para a gente continuar semeando e, através de você colocar a semente, aquela semente vai conseguir fazer com que você se transforme. Né? Então, a Luana falou, não é para eu parar de semear, não é. A cada oportunidade, na verdade, a semente que é jogada é a própria encarnação. A gente é colocado, nós como sementes, somos colocados no planeta Terra de novo para poder gerar, né, uma nova... Oi? Florir. Exatamente. Né? Então, em cada encarnação, temos oportunidade de pegar novas e boas sementes, jogar novas e boas sementes, e com o tempo poder colher. Então, qual é o tipo de semente que eu estou jogando? Aproveitar sempre o tempo para reflexão e transformação em todos os aspectos. Então, enquanto está germinando, eu estou refletindo, eu estou observando, eu estou me modificando. E o caminho que queremos trilhar é o caminho da glória espiritual, da nossa perfeição. Né? Então, a cada oportunidade, a cada semente que a gente joga, é a oportunidade para mais um caminho para a luz, né? Que é Deus. É isso mesmo. Perfeito, parceira. Alguém mais quer falar alguma coisa desse texto? Então, tá bom. Então, vamos lá.
o tema da nossa aula é a continuação das leis morais. Então, vamos recordar o que são as leis morais. O que são essas leis? São as leis de Deus, eternas e imutáveis. São os nossos deveres fundamentais, o direcionamento aos homens, o caminho que devem seguir para evoluir. Então, quando Moisés trouxe a Tábua dos Mandamentos, ele trouxe aquelas leis adequadas àquela época. Jesus trouxe as outras leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a si mesmo. Então, ele trouxe para nós a mais importante das leis, a lei do amor. Né? Então, são essas leis que devem ser o pavimento do meu caminho ao longo da minha vida terrena. Né? Rodolfo Caligares, nesse livro As Leis Morais, ele diz para a gente que o homem, criatura complexa que é, formada de corpo e alma, não sofre apenas as influências do meio físico em que vive, mas tanto ou mais as influências da psicosfera terrena, ou seja, das entidades boas ou más que coabitam este planeta. Daí a recomendação do Cristo: orai e vigiai, e trabalhai, e plantai boas sementes. Né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar especificamente da lei do trabalho e da lei de reprodução. Vamos caminhando. Qual é a necessidade do trabalho? O trabalho é uma lei natural. Por essa razão, ele é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres, e o espírito também trabalha com isso. Assim como o corpo, toda ocupação do espírito é útil, é trabalho. O que ele quis dizer com isso? Todos nós precisamos trabalhar para não sermos um peso para a sociedade. Todos nós temos que produzir boas sementes. Todos nós temos que plantar, colher, semear, cuidar, trabalhar. Então, a necessidade do trabalho é uma lei natural. Precisamos trabalhar. Quais são as necessidades que a sociedade cria para nós? Deus nos deu a vida e, com ela, tudo aquilo que nós precisávamos para viver. Mas nós queremos a casa na praia, a casa no campo, a mansão na cidade, o melhor telefone celular, o melhor computador, a melhor TV, o melhor carro. Isso está errado? O que vocês acham? Não está errado. O problema é colocar isso acima das questões espirituais, morais, né, éticas. Isso. E os exageros de querer, querer, querer e só querer, né? Então, é isso mesmo. Diga, Luana. Só para quebrar aí um pouco o gelo, meu namorado ouviu aqui, ele falou assim, ó, querer não é poder. É verdade. Querer não é poder. Às vezes até é, viu, Luana? Às vezes até é. Como é que o Espiritismo conceitua o trabalho? Trabalho é toda ocupação útil e faz parte do rol das leis morais estabelecidas pelo Criador para reger a vida de suas criaturas. É por meio dele que o homem forja o próprio progresso, desenvolve as possibilidades do meio ambiente em que se situa e amplia os recursos de preservação da vida. Quando eu trabalho, eu estou em contato com outros seres, outros irmãos, outras criaturas. Neste processo de convívio, existe um aprendizado muito grande. O que não pode haver são os exageros e o colocar as coisas materiais acima das coisas do espírito. Tudo bem? O que a gente precisa fazer para evoluir? A gente precisa estudar, precisa trabalhar, muitos precisam fazer pesquisas, né? Para quê? Para fazer com que a sociedade progrida. Eu não trabalho só com o objetivo de trabalhar para mim, para ganhar o meu sustento. Tudo aquilo que eu faço
gera um aprendizado, gera uma atividade que vai atender outras pessoas. Então, tudo aquilo que eu faço não é só para mim. Portanto, tudo aquilo que eu faço me faz evoluir ou não. Certo, gente? As profissões. Existem inúmeras profissões. Nós temos diversos tipos de profissões que nos dão a oportunidade de aprender. E a importância de nos autodesenvolver, de nos ocupar, trocar e dividir. Através do trabalho, eu estou me ocupando, não estou sendo um peso para a sociedade, eu estou trocando informações, trocando aprendizado. Eu troco aprendizado quando na mesma atividade eu aprendo mais um pouco a cada dia. E eu divido tudo aquilo que eu tenho. Eu divido a marmita, eu divido o conhecimento, eu divido as minhas experiências de vida, porque o meu contato com o outro é produtivo. Certo? Qual é o limite do trabalho? O limite do trabalho é o limite das forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre para trabalhar dentro daquilo que ele acredita que seja o seu próprio limite, né? Trabalho voluntário. Qual é a vantagem do trabalho voluntário? Isso quem nos diz é a Joana de Ângeles. Através do trabalho, o qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. Olha o indivíduo como alavanca para o progresso. Aqui no trabalho voluntário, eu me modifico, eu aprendo com a necessidade do outro, eu começo a valorizar o que eu tenho, eu começo a dividir mais, eu começo a gastar menos, eu começo a me conscientizar. Então, é isso que o trabalho voluntário traz para nós. O repouso. O repouso, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Sem dúvida. O repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. Quando eu descanso, eu posso estar lendo, posso estar pensando, só descansando, tomando suco, como o nosso amigo aí, e, enquanto isso, eu estou relaxando. De repente, podem aparecer ideias importantes para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, para resolver um problema familiar. Então, a minha mente e o meu espírito continuam trabalhando de uma forma mais tranquila, porém ininterrupta. Aqui eu trouxe uma coisa para a gente refletir. Algumas manchas se apagam, outras nunca mais. O que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor a seus inferiores excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subordinados, porque transgride a lei de Deus. A gente convive em empresas, a Naira sabe disso, a Elaine, eu, que trabalhei em empresa grande, a gente sabe que muitas vezes somos levados a coisas que não queremos, não poder, desculpe, não podemos, não temos mais condições de fazer, mas estamos ali cumprindo as nossas responsabilidades, né? Outras vezes temos uma pessoa em casa que nos ajuda com o serviço doméstico, porque a gente não consegue dar conta de tudo, e a gente deixa absolutamente tudo para essa pessoa fazer de uma única vez. É correto? Quero resposta. Não, não é correto. Por que não é correto? O que vocês acham? Porque ela é um ser humano como a gente. A gente Exato. não dá conta das nossas atividades. Exato. 100% no dia, por que ela tem que dar conta? Exatamente. Eu posso pedir que ela me ajude, eu posso dividir essas tarefas
de acordo com a condição que ela tem de me ajudar. Eu não posso esquecer disso em nenhum momento, mesmo que eu esteja pagando por esse serviço. Isso ficou claro, gente? Sim. Existem Sim. manchas que ficam na gente para sempre quando a gente tem que conviver com esse tipo de chefe. Diga. Eu só tenho umas observações aqui, posso falar? Pode, por favor. A Luana coloca, só que às vezes no trabalho que temos mais provas, viu? Isso é aquela outra slide do excesso de trabalho. Temos mesmo. Depois, quem é que está falando aqui? A influência espiritual para escolhermos determinada profissão para cumprirmos algumas provas que viemos cumprir? Ela está perguntando. Sim. Quem é que está perguntando? Sim. É a Aline. Tudo aquilo que a gente vivencia na Terra tem um trabalhinho feito antes da gente reencarnar. E pode ser que quando a gente chegue aqui, com o nosso livre-arbítrio, a gente mude. Mas a grande maioria das coisas que estão previstas para serem cumpridas, elas são, né? Então, pode sim. Pode ser que a gente seja levado a tarefas específicas para aprender, né? Não tenha dúvida disso. Obrigada. Mais alguma, Lu? Nada. A Luana falou que a aula é para ela hoje. Tá bom, Lu. No livro Voltei, eu trouxe alguns exemplos da literatura espírita sobre trabalho. No livro Voltei, tem uma frase que diz o seguinte: o trabalho, entendido como lei da natureza, é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Isso não é via de regra, né? Mas a gente sabe que quando a gente tem atividade, como diria minha avó, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, não era assim o ditado? A gente tem que se ocupar. Ninguém pode viver no ócio, nós não estamos aqui na Terra a passeio. O objetivo é a nossa evolução, nosso melhoramento, né? Então, a gente precisa desse trabalho, a gente não pode viver no ócio. Aqui no livro Reportagens de Além Túmulo, do Chico, o espírito que psicografa o livro é Humberto de Campos. Diz o seguinte, que o trabalho é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Que casa é essa, gente? A alma edifica a própria casa. Que casa é essa? O nosso ser, o espírito. Exatamente. É isso mesmo. A lei do trabalho. O forte deve trabalhar pelo fraco na falta da família. A sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. E agora? Há um elemento que comumente não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação, que consiste na arte de formar os caracteres a que dá os hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos também, né? Então, a gente fala assim, nossa, eu vou ter que carregar nas costas aquela pessoa. Dá para vocês desligarem o microfone? Parece que sim. Obrigada. Então, a gente pensa assim, gente, como é que eu vou carregar aquela pessoa? Quanto tempo eu vou ter que carregar aquela pessoa nas minhas costas? Aquela pessoa, vou dar um outro exemplo aqui. Os pais que não têm renda e que, às vezes, os filhos precisam sustentar, porque senão eles morreriam. E aí? As pessoas que têm alguma limitação física ou intelectual, como é que a gente faz? A gente deixa o abandono? Não, eu acho, na minha opinião, que tem que ajudar. Eu penso isso, não sei. Sim, essa é a lei da caridade. Eu acredito que a caridade é isso, né? É. Até no pai, quantos pais, o que você falou, os filhos abandonam, não ajudam, não querem saber.
Né? Isso tem consequências graves para nós, né? Sim, Porque a gente tem o conhecimento que aquela pessoa é mais fraca, que ela não tem uma família. E aí? Embora a gente saiba que existem abusos, a gente tem consciência disso, mas, de novo, não é via de regra. A lei divina pede que os fortes trabalhem pelos fracos. Assim, o ônus da sociedade é menor e aquela pessoa vai ter chance de se melhorar, de aprender, de evoluir, mesmo que ela já esteja velha. Tudo bem? Sabe, Yara, você estava falando, e aí me lembrei dessa situação da pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego e ficaram só com o dinheiro da aposentadoria do velhinho da casa, que era renegado, que era lá jogadinho no quartinho lá do fundo, e aí eles foram obrigados a ter uma nova visão, um novo olhar para aquele aposentado, para aquela pessoa que estava lá meio renegada na família. Quantos não fizeram empréstimos em cima desta aposentadoria mirrada? Sim. Né? Quantas pessoas a gente vê abandonadas lá em Santana, embaixo do viaduto, pelas ruas? Hoje, de madrugada, eu passei por lá e eu fiquei realmente impressionada com a quantidade de moradores de rua, de pessoas morando na rua. Isso é muito sério, é uma coisa muito séria para todos nós carregarmos. Então, a gente precisa ajudar de alguma maneira, ajudar com a comida, ajudar com o trabalho, ajudar levando agasalho, enfim, a gente precisa ajudar de alguma forma, né? É isso que a lei do trabalho nos traz também como lição. Tem uma pergunta da Patrícia. O que dizer de pessoas que, embora bem intencionadas, passam a vida sem descobrir sua verdadeira vocação? Aí tem pessoas que dizem assim, foi mal orientado pelos pais. Às vezes é uma prova da pessoa, é uma expiação que aquela pessoa tem que passar. A gente não sabe. Existem situações e situações. O que não cabe a nós é o julgamento. Então, diante de uma pessoa nessas condições, se a gente não puder ajudar de alguma forma, a gente pode rezar por ela. Sempre a oração é um caminho. Pedindo a Deus e a espiritualidade que mostre a esta pessoa um caminho. Né? Nós tínhamos na minha casa, na minha família, uma pessoa assim, meu padrinho, meu tio e meu padrinho. Tentou suicídio várias vezes até que conseguiu. Foi falta de apoio da família? Não. Ele queria ajuda? Não. Ele queria mudar? Não. Ele era espírita. Então, existem situações e situações. A gente vai ver, vai conviver, vai conhecer, sempre vai saber de alguém, né? O que a gente pode fazer é tentar achar um emprego, a gente vai tentando, né? Ver se a pessoa quer uma roupa que a gente não está usando mais, um sapato que a gente não está usando mais. Por quê? Desta forma, a gente evita onerar também aquela família, né? Eu vou levar um prato de comida, eu vou levar mantimento, enfim. Eu vou ajudar de todas as maneiras que eu posso. Eu vou convidar para ir ao GEMB, né? Para fazer um tratamento espiritual. Eu posso fazer muitas coisas. Porém, se a pessoa não quiser, não vai adiantar. Então, qual é o remédio? Orar. Você sabe, Yara, que me faz pensar muito isso que a Patrícia falou, perguntou, na questão do propósito, né? Como a gente tem hoje muitas pessoas perdidas na questão do seu propósito de vida, né? E o propósito de vida, muitas pessoas às vezes acham que tem que ser uma coisa assim fora do normal. Aí ela fica perdida achando, eu não tenho um propósito porque pensa em algo muito grande, numa profissão, numa carreira. E às vezes o seu propósito de vida, por exemplo, é ser mãe, é ser pai, é ser esposo, é ser esposa, é cuidar dos mais próximos. E aí a pessoa fica sempre perdida, sofrendo, infeliz,
infeliz porque acha que não tem um propósito de vida. Eu tenho uma grande amiga que a situação dela foi essa, ela perdeu o emprego logo depois que ela ganhou a terceira filha, e na época as empresas achavam 3 filhos, imagina tal, e aconteceu, enfim, ela perdeu o emprego, nunca mais conseguiu se recolocar, acabou ficando mais com a família mesmo, mas você precisa de ver, vocês todos, assim, que família linda, ela tem 3 filhas, que meninas bem educadas, que meninas... Então, assim, eu falo para ela, amiga, o seu propósito de vida foi esse. E pode continuar sendo. Ela formou jovens assim, como hoje poucos a gente vê por aí. Então, é complicada essa coisa de propósito, né? Eu vou contar para vocês uma outra história que aconteceu aqui em casa, foi muito engraçado. Eu tinha uma assistente pessoal que estava comigo há alguns anos. E, de repente, deu 5 minutos nela, ela não quis mais trabalhar. No momento que as aulas do GEMB e o trabalho do GEMB voltaram, e eu aí fiquei desesperada. Aí consegui arrumar naquele dia mesmo uma pessoa para vir trabalhar aqui em casa. E conversei com ela e tal, ela veio conversar com a gente. E aí ela contou para nós que o marido pegou Covid, ficou muito doente, perdeu o emprego, e ela só trabalhava em casa, cuidava da casa, cuidou dos filhos e tal. Aí ela falou: e agora, o que é que eu vou fazer? Ela falou: quer saber? Eu vou fazer o que eu gosto, faxina. Eu fiquei impressionada com a resposta dela, com a naturalidade que ela falou, faxina. Porque a gente nunca pensa nisso, né? É uma coisa que todos nós sabemos fazer, mas poucos têm a coragem de ir a campo, de dizer isso, né? Então, ela me ensinou muito com essa atitude dela. Fiquei Mas a gente encantada vê, com isso. esse tipo de Oi? postura é aqui no Brasil, né? Porque dizem que outros países assim mais evoluídos, serviço assim doméstico, assim, serviço mais humilde, as pessoas têm muito respeito. E não é brinquedo, não, né? Vamos combinar? É fazer uma faxina, não, né? Não é mole, não. Imagina todo dia indo para a casa dos outros, né? Na casa da gente já não é fácil, imagina na casa dos outros. Pois é. E ela ainda traz a marmita dela, porque ela passou fome na casa de uma pessoa, ela traz a marmita dela. Então, ela não onera ninguém em nada. É um negócio impressionante e trabalha direitinho. É um encanto, ela é um encanto. Eu estou apaixonada por ela. Então, é isso, a gente tem que buscar uma saída, seja ela qual for, e sempre para o bem, né? Nunca para o mal. A saída para o mal é a pior delas. A gente tem que buscar a saída para o bem. Buscar um trabalho. Começa trabalhando voluntariamente, começa se oferecendo para fazer alguma coisa, daqui a pouco você está trabalhando. Quando a gente se movimenta, o universo se movimenta ao nosso favor. As leis de Deus trabalham para nós, para nos ajudar, para nos amparar. Agora, se eu fico sentada e não quero saber de trabalhar, como é que eu vou receber alguma coisa em troca? E o que é que eu estou fazendo pela humanidade? Ou seja, estou desperdiçando a minha encarnação. Ao invés de me ajudar e ajudar o outro, estou parada, simplesmente estacionada. Né? Eu trouxe aqui a parábola dos trabalhadores da última hora, porque eu acho essa parábola muito interessante para esse tema. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um.
Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário, cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. A Luzia falou sobre isso na aula passada, né? O que essa parábola quer dizer, gente? Vamos estudar um pouquinho. O dono da vinha disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde deva atuar, a forma e o valor da remuneração. Este trabalhador recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. O reino dos céus é o estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. O ser humano atingirá o estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtidos nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. O pai de família é Deus. Ou seja, ele chama a todos, e a todos dá iguais oportunidades. Uns as aproveitam, outros não. A meta divina é a busca da perfeição, evolução espiritual definida desde o início do processo de humanização do princípio inteligente, quando os espíritos eram simples e ignorantes. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço nos trabalhos que assumiram. Os obreiros do Senhor são os trabalhadores da seara de Jesus, os espíritos que renascerão durante o período de transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. O trabalhador da última hora é um indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor, e sem reclamar. Quem são, então, os trabalhadores da última hora? Oi, nós aqui. É nós aqui, talvez. Os espíritos. Os espíritas. Não, somos nós, todos nós. Os católicos, evangélicos, os do bem, né? Todos nós somos os trabalhadores da última hora. A todos nós é dada a chance de mudar a história, é dada a chance de trabalhar, de fazer algo útil, de fazer esta vinha progredir, né? É esse o sentido desta parábola. Diga, Roger. Eu adoro essa parábola, mas eu tenho uma dificuldade, talvez, de entender qual que é a alegoria do trabalhador que reclamou lá, né? Ele falou, pô, a gente ficou aqui, trabalhou, e eles, né? Eu também tenho uma certa dificuldade de entender. Então, vamos lá, vamos pensar no seguinte. Quando a gente tem essa parábola para pensar, a gente sabe que Deus é o Pai, né? E é o dono da seara. Ele chama todos nós para o trabalho, desde o primeiro instante da nossa vida. Uns vão, mas vão reclamando. Vão e não dão o seu melhor. Vão receber aquilo que foi combinado. Ele cumpriu a palavra dele. Ele deu a todos o que ele contratou. Agora, esses últimos que foram chamados foram rapidamente, na mesma hora, estavam sem trabalhar porque ninguém os tinha chamado. E eles foram com boa vontade. Essa é a ideia. Você conseguiu entender? Roger?
Eu tô raciocinando aqui, né? Deixa Então, eu só falar uma coisinha. Se Fale. você, Roger, puder esperar a semana que vem, eu estou preparando a aula que é em cima também dessa parábola. Eu estou aqui com vontade de falar, mas não vou. incrível. Você tem que esperar a sua parte, É companheira. porque esse é o capítulo 20 do Evangelho. Então, eu vou ter que retomar essa parábola e fazer uma outra abordagem um pouquinho diferente da Iara, que aí é mais vendo não só sobre a lei do trabalho, mas trabalho, né? se aprofundando exatamente nessa parábola para a gente poder tirar... Nas atitudes, né? Exatamente. Aonde nós somos quem nessa parábola. Que nem nós fizemos na outra, né? Se identificando aonde nós somos, né? Então, Roger, espera aí um pouquinho. Não, Tá Roger, bom. por hora, o que nós hora. vamos entender por hora, o que nós vamos entender nesta parábola. Todos nós somos chamados ao trabalho. Todos nós temos as mesmas chances de ganhar a mesma coisa e fazer a mesma coisa. Uns vão fazer com amor, com alegria, e vão transformar este trabalho numa coisa melhor e maior, e outros não, vão reclamar. É aquela coisa assim, você está no seu trabalho e você fala, bom dia, pessoal. Você acabou de chegar e fala, bom dia, pessoal. Aí a pessoa do seu lado fala assim, bom dia só se for para você. A gente não tem pessoas assim no nosso trabalho, na nossa vida? Tem, responde Sim. bom dia por quê, né? Bom dia por quê? Então, em princípio, nós vamos chegar até aí, tá, Roger? As parábolas, elas têm muitos outros contextos que vão ser abordados ao longo dos cursos, tá? Diga. Eu queria só... São difíceis de entender também, elas são dúbias. Diga, né? Viviane. Desculpa, eu achei que não tivesse ninguém falando. As parábolas são, para mim, difíceis, porque elas dão uma dualidade, você tem que ler, reler, tentar entender. Talvez tenhamos que esperar mesmo essa próxima aula. Hein? Não, vocês podem comprar esse livro, se vocês quiserem, ele é extremamente didático. Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutter. Legal. Tá? Mas o importante no estudo das parábolas é essa discussão nossa, porque a gente vai descobrindo diversos ângulos. E aí, Yara, sem tirar a questão do que a Luzia vai explicar, porque realmente as parábolas, por isso que só poderiam vir de Jesus, né? Porque são tão profundas. Exato. Mas assim, uma coisa que eu não sei se é o que o Roger trouxe, mas que às vezes nos causa um pouquinho de indignação, para mim são duas coisas. Uma é pensar na questão assim, mas é justo mesmo uma pessoa trabalhar 10 horas, se a gente pensar no nosso mundo atual, e a outra trabalhar 1 hora e ganhar o mesmo? Mas aí é isso que está sendo dito, independente do aprofundamento. Isso. Foi o que foi combinado. E então, aí eu pergunto, aí eu te devolvo a pergunta, Cida. E Deus seria injusto conosco? Jamais, jamais. Mas se a gente pensar no lado assim mais prático, que nem o Roger trouxe, eu não sei se foi isso que ele quis dizer, qual é a analogia, né, dessa questão que a gente trouxe para os dias de hoje? A gente imagina, por exemplo, numa empresa, você está trabalhando, a pessoa está lá, poxa, malha, tá, outro chega lá 1 horinha, até ganha a mesma coisa. Mas a questão é o que foi combinado. Não é essa. E vamos levar para a empresa. Vamos levar para a empresa. Esse é um lado. Às vezes, eu tenho um trabalhador que trabalha com a inteligência, com a boa vontade, e os resultados dele são sempre melhores. Aquele trabalhador que trabalha por trabalhar, os resultados não são iguais. Então, mas você sabe que eu nem estava pensando nisso, Yara. Eu estava pensando... Tem muita coisa. Eu estava pensando assim, tem essa questão, né? E a outra questão maior que me cala muito nessa parábola é assim, o egoísmo da gente, né? Porque não importa o que o outro vai ganhar. Se eu não estou sendo injustiçado dentro do processo que a gente falou, se foi o que foi combinado, e eu dei o meu melhor e recebi o que foi combinado, por que eu estou preocupada se o patrão, né? E eu não estou nem falando de Deus, eu estou pensando no dia a dia. Se o patrão resolveu dar a mesma coisa para o outro, mas isso é injusto, mas aí nós vamos ficar, né?
Injustiça é injustiça. Mas essa parábola é profunda e com certeza a Luzia vai trazer uma... Ela vai se aprofundar um pouco mais na próxima aula. Mas ela fala muito do egoísmo. Quer dizer, eu não estou preocupada com o que eu ganhei, eu estou preocupada se o outro está ganhando igual e não merecia. Quem sou eu para julgar isso, né? Exatamente. Quem sou eu para julgar se o outro merecia ou não? Está ficando mais claro, Roger? Viu, Roger? Eu vou falar só um negocinho, Roger, que eu estou vendo com a sua cara. Sabe aqueles bonequinhos de interrogação? Eu não estou vendo a carinha do Roger. Não, mas eu entendo que vai ser explicado a parte da atitude mesmo que a gente está falando, vai ser explicado na próxima aula. Eu entendi. Não é só da atitude, é que, na verdade, quando a gente vai se aprofundando na parábola, ela tem alguma coisa por detrás que a gente ainda não conseguiu perceber. Essa era uma parábola, para mim, muito indigesta, porque eu falava assim, não é possível. Deus não é injusto, mas sabe quando a mulher, né, que vai trabalhar, que faz o mesmo trabalho e ganha menos? Mas não é a mensagem não é essa. Não é essa. Que quer passar. Não é essa. Você entende? É uma coisa diferente. Então, aí era uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha colocado nesse aspecto, né? Então, isso. Aí com essa... Aqui nós estamos vendo só o aspecto do trabalho, qual é o nosso comportamento e muito do aspecto muito material, né? A gente tem que colocar essa parábola no âmbito espiritual. Aí a gente consegue entender o cara que ganhou do mesmo... na mesma condição de trabalho diferente, né? Um trabalhou muito, é muito parecido com o sentido da parábola da sua aula anterior, né? Isso, é o mesmo sentido. É interessante, vocês vão estudar várias parábolas em vários momentos e vão ver que a mesma parábola tem várias interpretações importantes. Eu procurei me aprofundar pela federação. Então, Roger, te dou uma dica. Entra na federação, digita os trabalhadores da última hora, que você vai ver o spoiler da minha próxima aula. Tá bom. Tá bom? É que eu não quero avançar no outro tema, Roger. Eu não posso seguir muito. Eu estou só conotando a parábola no trabalho. Isso. Ok. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Os trabalhadores da última hora. Aí vem Jesus nos dizendo: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Aqui, ao alvorecer do dia, seria no início da nossa jornada terrena de trabalho. E ao anoitecer, seria no momento em que a gente está deixando de trabalhar. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Aqui, nesse sentido, a gente tem que pensar mesmo na reencarnação. Quantas vezes nós reencarnamos? Quantas vezes tivemos oportunidade de fazer diferente? Trabalhamos, elaboramos a nossa reencarnação, chegamos aqui, nos encantamos com a matéria, temos o livre-arbítrio e nos perdemos de novo, arrastando de encarnação em encarnação esses grilhões que ficam presos aos nossos pés, até que a gente consiga ter o entendimento necessário para evoluir. Lembra o Emmanuel, né, Yara? O Emmanuel, quando foi Públio Lentulus, ele foi chamado, aí Jesus falou, pode ser agora ou pode ser daqui 2000 anos. Ele esperou os 2000 anos, né? Eu falando isso esses dias atrás. É isso. Então, ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade.
Somos eternos. Cada hora representa as nossas encarnações. Cada hora representa uma existência. O que vamos fazer com esta hora? Vamos aproveitá-la e ganhar o dinheiro que nos é devido? Ou vamos ficar empurrando com a barriga uma encarnação inteira e mais outra encarnação inteira? E aí? É o nosso livre-arbítrio, né, gente? Alguma dúvida até aqui? Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir para a lei de reprodução. Nem no chat, Lu? Não, acabei de ver, não tem. Tá. Então, você quer colocar mais alguma coisa sobre a lei do trabalho, Lu? Não, vou deixar para a próxima aula. Hã? Não, não precisa, não. Vou deixar para a próxima. Tá bom. Então, vamos lá. Uma coisa que é importante, eu falei lá na frente que as leis morais são o caminho que nós devemos traçar para a nossa evolução. Nós vamos estudar muitas leis que vão retornar ao ponto de partida, vocês vão ver. Tá? Então, estejam bem atentos às leis morais, são muito interessantes. Nos trazem muito ensinamento e muito entendimento sobre as nossas vidas, né? Então, vamos lá para a lei de reprodução. A ordenação bíblica diz: crescei e multiplicai-vos. Não tem sido até hoje bem compreendida por todos. Isso está nesse livro, As Leis Morais, de Rodolfo Caligares. Se pararmos aí, estabelecemos que a reprodução das espécies, inclusive a humana, deve ser livre e ilimitada, e que obstá-la seria grave pecado. Sem dúvida, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. Entretanto, não é proibido adotar certas medidas para a regular. Alguém tem ideia onde isso se aplica? Não sei se eu entendi sua pergunta, mas assim, há algumas religiões que proíbem, né? Não pode tomar anticoncepcional, não pode evitar filhos, porque é a lei de Deus. E vou falar uma palavra feia, uma ignorância enorme, né? A gente precisa pensar na situação que aquele local está vivendo, né? A gente tem que pensar no todo, de novo, não pensar só no contexto da lei, né? Temos que pensar no todo, porque existem situações em que é necessário que a gente tome uma atitude para evitar que mais pessoas sofram, que mais pessoas venham Vamos seguindo, eu vou falando. Vamos seguindo. A população do globo. Importância da reprodução. Sem a reprodução, o mundo corporal acabaria. E, por isso, a população cresce progressivamente. Aí pergunta-se, Kardec pergunta aos espíritos, chegará um momento em que será excessiva na Terra? Qual é a resposta dos espíritos? Não. Deus mantém sempre o equilíbrio e a harmonia do conjunto. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Se Deus mantém a harmonia e o equilíbrio, tudo está de acordo com as leis de Deus. Certo? Não tem nada errado nem fora do lugar. Né? Sucessão e aperfeiçoamento das raças. A raça humana, como a conhecemos hoje, poderá um dia vir a desaparecer? Sim. Vamos recordar. O homem de Java desapareceu, o homem de Cro-Magnon desapareceu, o Pithecanthropus erectus desapareceu, o homem de Neandertal desapareceu, a Lucy desapareceu. Observe que quando uma raça desaparece, outras tomam seu lugar. Isso ocorrerá conosco um dia. E o que a gente percebe nesta foto para as pessoas de hoje? Uma palavrinha. Evolução. Exatamente. A raça desaparece porque uma mais evoluída surgirá. Quanto mais as raças evoluem, mais a aparência evolui, mais o planeta evolui.
É um processo contínuo, mas que envolve todos os aspectos. Tudo bem, gente? Diga, Luana. Ô, Yara, deixa eu só fazer um comentário. Eu não sei se vocês já ouviram falar no metaverso. Já ouvi falar, mas não sei o que é. Então, eu também não, mas eu me inscrevi num curso, né, para eu entender um pouco mais, pelo fato que eu também tenho uma página onde eu estou tentando ser uma digital influencer. E o que acontece? É um mundo que a evolução da internet vai vir com tudo. Tipo, as pessoas meio que vão sair desse mundo real e entrar nesse mundo onde você vai poder comprar roupa para o seu avatar. É uma coisa muito doida. E aí, você falando agora, me veio isso na cabeça. A gente já está partindo aí para essa evolução, né? Nós todos estamos partindo. Eu não sei até quanto esse metaverso é real, mas existe um grande movimento de mudança no aperfeiçoamento do planeta e das espécies. Existe, sim. Tudo bem? Vamos lá. Vou procurar um pouco mais sobre metaverso para trazer para vocês, tá? São os mesmos espíritos que vieram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Lembram que quem evolui é o nosso princípio inteligente? Ele vem evoluindo desde o mineral até aqui. Olha o que aconteceu com o nosso princípio inteligente. Ele foi evoluindo, mudando a forma, evoluindo, mudando a forma, até chegar no ser humano. Né? Então, são os mesmos espíritos que vieram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. A origem física das raças se perde no tempo. Qualquer que seja a fonte primitiva de cada uma, todas pertencem à grande família humana. Elas puderam se juntar entre si e produzir tipos novos. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Né? Chico Xavier disse lá atrás que vai chegar o momento em que nós vamos entender a vida de uma forma muito diferente. Vamos entender sexo de uma forma muito diferente. Estamos muito próximos disso. Vocês concordam comigo? Mas eu acho assim, sabe? Tem um lado do mundo que está muito evoluído. Pessoas muito bem intencionadas, né? Mas, por outro lado, essa onda aí que a gente está vivendo de direita, de extremo conservadorismo, será que é isso, assim? A gente sabe que são as forças do mal que estão agindo, né? Mas e será que a espiritualidade maior não dá um nós somos espíritas e não discutimos política, mas a gente sabe que nada foge aos desígnios de Deus, absolutamente nada. O que está acontecendo é necessário que aconteça. Nós estamos passando por um momento de renovação e quem está aparecendo em larga escala de forma errada, porque tem valores morais diferentes, são os falsos profetas. Isso está acontecendo muito no mundo, não é só no âmbito da política, não, é no mundo, geral. É no mundo. Então, o que a gente vê em larga escala são os falsos profetas, que se arvoram do direito de tentar nos conduzir, nos dominar, né? Como era feito antigamente, que eles detinham o controle do entendimento da mediunidade, das leis naturais, né? E com isso se faziam passar por grandes magos, grandes mágicos, grandes profetas que tinham o poder e que era dado por Deus para que eles praticassem aqueles atos. Eu, assim, uma vez, essas palestras assim, de YouTube, né? Eu não falo só em política, eu falo em tudo, né? Essa onda de conservadorismo geral, né? Uma pessoa falou o seguinte, que seria, assim, um karma coletivo e que, às vezes, esse tipo de coisa, assim, que parece que o mundo está andando para trás, é meio que um ciclo que está, vamos dizer, daqui a alguns anos serão mudanças, vamos dizer, finalizar um ciclo. Vocês lembram que a gente faz todo sentido? Você lembra que nós falamos sobre os exilados de capela?
Sim. O que foi que nós falamos? Que espíritos resistentes ao mal, que continuavam se dedicando ao mal, a prejudicar, a fazer o mal, tinham uma inteligência absurda, foram convidados a reencarnar na Terra para nos passar todo o conhecimento que eles tinham, conhecimento acadêmico, conhecimento científico, e viriam para tentar resgatar tudo aquilo que eles deixaram de fazer, todo o mal que eles causaram. Estamos vivendo um momento muito parecido com esse. Né? Outro lado, posso falar uma coisinha, mas eu acho que também tem uma coisa do resgate a valores antigos. Eu sinto existe. que hoje, e eu acho que hoje se busca muito a coisa da família, a coisa desses valores que se davam mais, né? Importância, que se dava devida importância, e que eu percebo que ao longo de tantas mudanças e em nome de tantas coisas, se abriu mão, né, disso. Então, eu vejo também como um retorno aos valores morais importantes na vida. Pois é, isso faz sentido também, Rosa. A gente vem buscando as coisas da forma certa, porque evoluir em tecnologia, em ciência, tem que acontecer. Só que a evolução moral tem que caminhar em paralelo. Para que a evolução aconteça na sua razão de ser, ela tem que caminhar em paralelo, né? Então, as coisas, nós estamos nesse momento de renovação, onde muitas coisas estão acontecendo, é como se nós estivéssemos no meio de um furacão. Eu falo que nós estamos no olho do furacão. Isso, não se desesperem, porque Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Nada está fora do controle ou do entendimento de Deus e das leis divinas. Tá bom? Uhum. Ficou claro, gente? Ficou. Beleza. Alguma dúvida mais sobre isso? Chat, não. Vamos lá. Vamos lá. Quer colocar alguma coisa, Lu? Esse assunto é complicado. Não, pode seguir. Tá bom. Então, aqui mais um pouquinho. O aperfeiçoamento genético das raças animais e dos vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Deve-se fazer tudo para chegar à perfeição. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, é de Deus favorecer essa perfeição. Aqui, quando se diz tudo, tudo corretamente, tudo de forma que não prejudique a ninguém, tudo de forma que as coisas aconteçam de maneira natural, dentro das leis de Deus. Isso está claro? Sim. Sim. O aperfeiçoamento genético é necessário para que a gente possa evoluir, para que a ciência possa criar soluções, né? Então, o que não podem acontecer são os abusos. Nós temos os nossos médicos aí de plantão, querem falar alguma coisa, por favor? Cadê nossos médicos? Estão escondidos aí, é? Não vão falar nada? Quietinhos, quietinhos. Quietinhos, quietinhos. Então, vamos lá. Sabemos que há interesses econômicos nessas pesquisas. O que a gente viu na pandemia? O interesse de laboratórios na fabricação das vacinas, dos medicamentos, o interesse em complicar a vida de uns, facilitando a vida de outros. É aquela coisa que a Patrícia estava me perguntando. Está acontecendo muita coisa ruim. É necessário que essas coisas aconteçam para que haja a renovação, né? Então, mesmo que o mérito seja nulo, importa que o progresso se faça. O trabalho e o empenho, o desenvolvimento da inteligência, por si só, já são meritórios. Alguém ia falar alguma coisa que eu ouvi aí? Ana levantou a mão. Diga. Acho que ela não quer falar, ela esqueceu levantado.
Vamos lá, então. Ai, eu esqueci, desculpa, vou baixar. Não tem problema. Lei da reprodução. Você levantou de novo. Ah, bom. Melhoramento genético. O aperfeiçoamento genético das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? A resposta: estaria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Deve-se fazer tudo para chegar à perfeição. É o próprio homem um instrumento nas mãos de Deus, do qual ele se serve para que tudo à sua volta atinja os objetivos aos quais se destina. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, é de Deus favorecer essa perfeição. De novo, com outros desenhos, mas é a mesma fala, repetida. Não é porque eu errei, é porque eu quis trazer de novo. Então, a gente sabe que nada vai fugir ao controle de Deus e nada está fora do previsto. Lembram que a gente falou num das aulas que a espiritualidade faz com que a mensagem que tem que chegar a nós chegue? Ela usa todos os subterfúgios para que a mensagem chegue? Assim é o melhoramento genético, a evolução científica. A penicilina. Lembram quando a penicilina, a gente ainda não estava tão grandinho para lembrar, mas o que acontece? A penicilina veio no lampejo. Fleming foi instruído, pintou um insight nele lá e ele criou a penicilina no momento que ela era necessária demais. Ele criou sozinho? Não, ele tem o mérito do conhecimento científico. Mas, para que esse remédio acontecesse, faltava alguma coisinha que a espiritualidade botou na cabeça dele na hora H. A mesma situação estamos vivendo hoje. Tudo bem? Tudo Perfeito. Bem? É bem isso mesmo. Vamos lá. É um ciclo, viu, gente? Repete, né? Esse ciclo se repete, vem se repetindo de era em era. Não tem jeito. Nós não aprendemos, nós não melhoramos como era de se esperar, vamos melhorando um pouquinho por vez. Só que a evolução precisa acontecer. E precisam que essas coisas aconteçam para que ela possa germinar. Tá? Obstáculos à reprodução. As leis e costumes humanos que criam obstáculos à reprodução são contrárias à lei da natureza? Tudo que dificulte a marcha da natureza é contrário à lei geral. É a resposta dos espíritos. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas do qual não deve abusar. Que poder é esse? Livre-arbítrio. Inteligência. Ah, sim. Pode-se regular a reprodução conforme as necessidades, mas não deve dificultá-la sem razão. Eu não posso simplesmente determinar que aquela população seja contida por uma razão pessoal, por uma razão que eu acho. Eu posso deter se realmente estiver causando um problema muito maior, que atinja a toda aquela população. Então, eu posso regular essa reprodução, mas eu não posso dificultá-la sem uma razão lógica. A inteligência é um contrapeso para equilibrar as forças da natureza. Ou seja, eu tenho que pensar antes de agir, respeitando as leis de Deus. Fica fácil de entender assim? Eu lembrei do Thanos, do Avengers. Quem assistiu? O Thanos tinha essa, né? De controlar a humanidade, a quantidade de pessoas que ele achava uma causa justa, né? Mas incrível. Era uma causa pessoal, era a vaidade dele, né?
De achar que o mundo passava fome, as pessoas passavam fome, porque tinha muita gente. Se tivesse menos gente, aí fez aquele fuzuê Então, todo. só que agora a gente sabe que não é assim. Deus sabe que tem muita gente. Não tem muita gente, na verdade. Está tudo regular, tudo certinho dentro do que Deus planejou. Mas sabe o que acontece? Assim, vamos falar se baseando pelo Brasil, né? Isso é um problema, desde que eu me conheço por gente, acontece. Desigualdade de renda. Eu acho que isso que é o grande problema no mundo. Uns O grande problema do mundo somos nós mesmos, viu, Paty? Também, viu? Também. Somos nós mesmos. Lutamos pelas coisas erradas, fazemos coisas erradas, deixamos de lutar pelas causas corretas, né? Então, a Até gente porque precisa... a igualdade tem uma razão de ser também, né? É, aprendizado. Eu preciso aprender. Existe uma razão para que as coisas sejam assim. A Com gente já certeza. estudou reencarnação, né? Então, tudo está dentro do que tem que estar. Se hoje eu estou rico, eu tenho que ter um trabalho para poder distribuir. Né? Se eu sou um empresário, eu vou abrir emprego, vou dar possibilidade. E se hoje eu estou numa situação onde eu preciso, né? Então, ou seja, a encarnação ela vai proporcionar a cada momento um estágio onde eu vou estar. Né? Então, por isso que essa desigualdade que foi colocada pela Patrícia, ela é necessária para a nossa evolução, né? Isso. Por exemplo, na minha vida anterior, eu fui assim um esbanjador. Eu tinha muito dinheiro e eu gastava com mulher, com bebida, com prostituição, com tudo que não era legal. Nesta vida, certamente, vocês vão estudar um livro, Ação e Reação, e vocês vão conhecer o caso do Adelino. Nesta vida, eu vou passar por privações. Por quê? Eu preciso entender como é que as coisas têm que funcionar. E eu só entendo quando eu vivo, quando eu sinto. É só assim que eu entendo. Por isso a reencarnação. Por isso Deus nos permite reencarnar tantas quantas vezes forem necessárias. Tá bom? Uhum. Obrigada. Olha lá, de nada. Controle de natalidade. Olha a maluquice aqui. Eu trouxe isso aqui de propósito. Está presa por formação de quadrilha. Ela tinha 6 filhotes e estava grávida do 7º. Tadinha! Aí nós temos aqui um quadrinho que está escrito embaixo, lá embaixinho, violência. Eu tenho a igreja que me diz, eu não permito controle de natalidade, isso é contra as leis de Deus. Aí o pai que diz, eu não dou amor e carinho, eu ensino. Aí o Estado, eu não dou educação. O país, eu não dou emprego. E a polícia, as leis, né? E vocês querem que eu resolva tudo sozinho? Ou seja, cada um deveria estar fazendo a sua parte, não está, mas Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus está vendo todas essas coisas que são necessárias seguirem nesse caminho, tá bom? Porque todos nós temos algumas coisas a aprender aqui na Terra neste momento. Aliás, todos nós pedimos para estar aqui neste momento da pandemia. Todos nós, sem exceção. Tá? Aborto. Eita, o assunto polêmico, né, gente? Vamos lá. O primeiro de todos os direitos do homem é o de viver. Constitui-se em grave comprometimento com as leis divinas em qualquer fase da gravidez, pois impede que o espírito, já ligado ao embrião, renasça no corpo físico que lhe servirá como instrumento de progresso. E aí? Vamos imaginar, eu não sei se temos alguém aqui nessa situação, mas eu tenho na minha família alguém nessa situação. E aí a gente vai botar o dedo na cara da pessoa e vai falar assim para ela, você abortou, você infringiu as leis, você é uma criminosa. Eu posso fazer isso? Não. 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 Por que eu não posso fazer isso? Dela, né? Exato.
E outra coisa, em quais circunstâncias, né? Exato. Até esse próprio que veio, será que era para ele vir mesmo ou não, como nós já vimos anteriormente? Então. Tem várias coisas que nós temos que analisar antes. Exato. Né? Exatamente. É um crime contra as leis de Deus. Só que eu não posso simplesmente falar isso e ficar por isso mesmo. Eu tenho que ter uma avaliação maior desse assunto, né? A gente Posso não comentar sabe... uma coisa? Pode, só um minutinho. A gente não sabe qual era o momento que aquela mulher vivia, a gente não sabe o que ela tinha aprendido até aqui. Hoje a gente já tem uma noção. É claro que vamos fazer diferente. E o que ficou para trás? Já vamos ver. Fale, Rosa. Eu tenho uma sobrinha que hoje ela mora nos Estados Unidos, né? E ela teve duas bebês, tem duas bebês que acabaram de fazer 1 aninho e as duas têm síndrome de Down. Tá. E pelas leis americanas, ela fez um exame durante a gravidez e comprovou que estava com gêmeos e os gêmeos, as duas crianças tinham síndrome de Down, as duas meninas. Tá. E lá o estado que ela mora dá para ela a possibilidade de abortar. Tá. Então, o médico chegou para ela e falou assim, se você quiser fazer o aborto, você está coberta legalmente, enfim, né? Tem toda uma lei que... Ela falou, não, se as minhas filhas têm que nascer assim, elas têm uma razão de ser tudo isso na vida, né? E ela está hoje com as duas meninas. Então, só o que eu queria comentar é que, assim, além do livre-arbítrio individual, tem uma coisa que o próprio Estado favorece, né? Quer dizer, se ela tivesse uma outra cabeça, ela poderia ter aceito simplesmente fazer o aborto e tirar os dois bebês e pronto. E ela estava coberta. Legalmente, não espiritual. Nas leis humanas, sim. Nas leis de Deus, não, né? Sim. Nas leis humanas, ela estaria... Que é uma coisa que aqui no Brasil se discute muito, né? E que se fala muito sobre isso. Quando o mais importante é a lei de vida, né? O teu compromisso. Isso, o espiritismo luta muito com isso. Diga, Patrícia. Olha, eu vou até contar um caso para a gente ver. As pessoas adoram ficar condenando os outros, mas não sabem o que as pessoas passam, né? A moça que trabalha aqui em casa, ela tinha um filho e ela era viúva. Ela tinha um namorado, ficou grávida, só que ela estava numa dificuldade financeira muito grande e aí ela pensou em abortar. Aí o pai da criança falou para ela assim, não aborta não. Você vai ter, eu vou registrar, a gente pode até não casar, mas eu vou ajudar a criar. E ele cumpriu com a palavra, né? Então, hoje uma mocinha com 16 anos, ela falou assim que não casou com ele, mas disse que é um pai muito bom, tudo, né? Aí aquele negócio, sabe? Ela, graças a Deus, teve esse homem de bem que cumpriu o dever dele de pai, né? Quantas mulheres que não fazem isso porque não tem o bendito do pai da criança para dar uma ajuda? Na maioria dos casos é isso, não é? Quantas mulheres que passam por isso porque a família não orienta? Quantas mulheres passam por isso porque a família não cuida, porque a família não tem o cuidado de orientar corretamente? Então, a gente não tem o direito de julgar. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos o direito de viver? Sim. É crime abortar? Sim. Eu posso julgar? Não. Primeiro aspecto, não. A preocupação... Diga. Deixa eu só cortando você. E vamos supor, uma pessoa consciente, tá? Que sabe, às vezes, consciente, que ela sabe e não quer ter um filho. Ela vai lá e aborta. Ela sabe, às vezes, das consequências, tudo, mas ela quer lá e abortar. Certo? Mas lá no futuro, ela faz esse aborto. Lá na frente, ela pode sentir um arrependimento tremendo. Pode. Ela pode... Como é que eu vou te explicar? Ela pode conseguir se... Tipo assim, não sei se vai ser a palavra exata que eu vou te falar. Se regenerar, ter uma redimir com a lei. Se redimir com a lei divina.
Isso, Tá. sei lá, fazendo uma Nós caridade, vamos, sei lá, fazendo nós vamos qualquer chegar coisa. lá. Nós vamos chegar lá. Espera lá. Ah, tá. Então, vamos Entendi. lá. A preocupação dos espíritas é justa com relação às políticas governamentais que favorecem o aborto e outras medidas antinaturais de contracepção, como laqueamentos, esterilização, ligaduras, implante do DIU, distribuição da pílula do dia seguinte, etc. Vale a pena ressaltar que a doutrina espírita só endossa a prática do aborto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, pois, logicamente, é preferível que seja sacrificado o ser que ainda não existe a sacrificar a vida da mãe, que viva poderá engravidar de novo e receber o mesmo espírito frustrado em anterior encarnação. Então, a doutrina espírita ela não quer que isso seja liberado, por quê? Se liberar isso no nosso país, ou em qualquer outro, o que é que vai acontecer? Já método anticonceptivo, né? Não é? Pois é. Vai virar Vai virar uma abortação sem tamanho. geral. Gente que não vai usar uma camisinha, não sei o quê, que se engravidar Eu estou agora. Não é coberto por aí? pela lei, dane-se, né? É. Então, o que a doutrina espírita quer explicar é que no momento em que acontece o ato sexual e que o óvulo fecunda, naquele exato momento da concepção, o espírito entra naquele feto, entra no útero da mulher. Já começa ali a vida do espírito. Então, a gente já viu que a importância da gravidez, da gestação e toda a proteção que gira em torno disso é um trabalho espiritual maravilhoso. É a nossa chance de reencarnar, é a nossa chance de quitar o nosso débito. Por isso que o espírito se frustra. Muitas vezes ele fica irado, ele fica revoltado e ele vira um obsessor da mãe ou do pai, ou dos dois, né? Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Continuo dizendo, eu posso censurar? Eu posso julgar? Não. Jamais. Não. Não, ainda não posso julgar. A posição espírita contra o aborto, alicerçada na sua filosofia espiritualista e reencarnacionista, encontra fundamentos em Allan Kardec no capítulo 11 de A Gênese, ao descrever o processo da encarnação do espírito, dando ideia clara e precisa de que a vida já começa na concepção. Quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, o laço se encurta. Então, eu estou trazendo todas essas falas para a gente ver como é bonito o processo da concepção, o processo da reencarnação. Então, a gente também não pode invalidar isso. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula a molécula ao corpo em formação. Oi, tudo bem? Tem um celular, alguém está com o microfone ligado. Obrigada. Até que Gi, não dá para desligar? Gi, dá para desligar o microfone? Obrigada. Sob a influência do princípio vito-material do germen, o perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira neste germen, como uma planta na terra. Quando o germen chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Bom, vamos voltar lá no aborto. Então, a gente sabe, tudo isso que nós falamos, que o aborto é algo muito sério, é um fator complicador para a gente com relação ao espírito que a gente impediu de vir à vida. A gente tem que levar em consideração, nesse momento, tudo aquilo que a gente já falou até aqui.
Às vezes a menina é adolescente e foi estuprada, às vezes o pai ia botá-la para fora de casa. Então, a gente não pode julgar, por quê? Porque a gente não sabe como é que essa pessoa aprendeu a vida, aprendeu sobre as leis de Deus. Hoje, a gente sabe como é que funciona todo esse processo. Então, se já tivemos um aborto na nossa vida, somos criminosos? Estou esperando. Eu acho que Depende. Não. Eu também acho Temos que lá não. nossa manchinha, né? Estamos lá, marquinha no nosso perispírito. vai ter uma Sim. marquinha lá, mas Tá. O que eu Acho que posso sim. fazer para recuperar isso tudo? Caridade. Sei lá. Caridade. Cuidar de crianças, trabalhar num orfanato, adotar uma criança se eu tiver condição, dar muito amor aos meus sobrinhos, aos meus afilhados. É assim que eu vou cobrir esta minha falta. Provavelmente eu me arrependi, já estou trabalhando para isso, mas eu vou ter que quitar o meu débito com a lei divina mais tarde, quando reencarnar novamente. Aí, com a espiritualidade, vou falar de novo no caso do Adelino. O Adelino voltou para a espiritualidade, se arrependeu, trabalhou muito por isso, chegou aqui, teve que passar por uma missão muito difícil, mas ele fez. E foi isso, e as orações que fizeram por ele, que o ajudaram a resolver esse problema. Então, a oração, a nossa conscientização, o nosso trabalho no bem, o nosso trabalho na caridade podem nos ajudar a dirimir as nossas falhas, a diminuir o nosso débito. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tem uma pergunta da Luana. Ela colocou assim: nossa, então quando engravida fica com 2 espíritos, por isso a conexão com a mãe. É isso mesmo. E o espírito que já está lá dentro da sua barriga, ele sabe que ele está lá. Existe um livro e um filme espírita que, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver, chama-se Deixe-me Viver. O filme não tem uma qualidade cinematográfica muito boa, mas os ensinamentos do filme são maravilhosos. É um filme espírita. Tá bom? Ajuda a gente nesses aprendizados. Não se culpem se caso alguém de vocês viveu essa realidade. Eu me culpava por ter acompanhado uma amiga minha para fazer um aborto, porque ela não podia falar com ninguém e ela não podia ter aquele filho. E eu não quis deixar que ela fosse sozinha. Eu passei anos me culpando. Anos. Porque eu participei, de certa forma, desse aborto, certo? Aí eu fui descobrir que não era bem assim. Mas ela também já fez muitas coisas para melhorar. Ela também buscou ajuda na doutrina espírita. Então, a gente tem que ter um entendimento de que em cada momento... É o que temos para hoje, não é assim o ditado? Naquele momento, eu tive que ter essa atitude. Agir errado? Sim, mas eu posso voltar a receber esse bebê numa situação futura, esse espírito numa situação futura. Diga, Fabi. Oi, Yara. Boa noite, pessoal. Oi, na verdade, eu tenho um pouco de dúvida numa outra questão, que é o seguinte, porque quando você tem, né, você, enfim, fica grávida por N questões ou por N situações, de alguma maneira aquilo foi acertado anteriormente pelos pais, no plano espiritual, certo? Sim, certo. Aí, claro, aí vem a criança e, pelo livre-arbítrio, a mãe, o pai, enfim, as pessoas ali que estão, resolvem não dar continuidade àquela vida, porque aqui na Terra se tem, né, todos nós temos o livre-arbítrio, e aí aquilo que ficou acordado anteriormente cai por terra, né, porque você recusa o espírito. Ok. E quando, por exemplo, hoje em dia, você vê muito as mulheres optando
por não ter filhos. Não Ok. ter, né? Não é que tenha e aborte, não. Que faça, algumas fazem até contraceptivos mais fortes, o próprio marido acaba, mesmo sem ter filhos ou não, já fazendo também alguma situação para que aquele casal não tenha filho. Como é que fica essa relação, por exemplo, dessa família também ter acordado anteriormente a possível vinda de um filho, certo? Mas em terra resolvem não ter, e é não ter, não porque tenham algum problema de não ter porque não querem ter Porque não filho. querem ter, ok. Como é que pode... fica essa situação do que foi combinado lá? Muito bem. Se foi combinado e eu falhei com a minha responsabilidade, em algum momento, numa outra vida, eu vou ter que cumprir com a minha responsabilidade. Se eu acho que eu combinei lá em cima de ter filhos, mas não aconteceu nesta vida, eu tenho que refletir sobre os fatos em que minha vida ficou envolvida. Houve possibilidade em algum momento de eu engravidar? Houve alguma coisa? Eu tenho que observar o que acontece comigo. A gente começa a perceber que, de repente, não era para eu engravidar nesta vida. Então, pode ser que esteja acordado lá em cima que eu tenha que engravidar e eu venha para cá e não engravide. Eu vou ter que acertar esse meu débito, essa minha pendência, numa outra vida, ou ainda nessa, talvez adotando uma criança, eu não sei. Mas, se eu tiver que fazer isso, isso vai chegar no meu ouvido, de alguma maneira. E aí o meu livre-arbítrio entra de novo. Eu posso optar por seguir o que fui intuído ou não. E aí eu volto para o plano espiritual e quando eu reencarnar, eu vou ter que acertar esse meu débito. Tudo bem? Mas pode ser também, Fabi, que eu pense que eu acordei lá em cima que era para eu ter filhos. E não era. E não era. Pode acontecer essa hipótese, tá? Deu para entender, Fabi? Deu. É porque é bem... Hoje em dia é algo bem complicado, né? Porque também tem um julgamento muito grande da sociedade para as mulheres que resolvem. Exatamente, exatamente. Mas a gente, quando tem o conhecimento, quando a gente tem o entendimento, deixa a sociedade nos julgar. O nosso, no fim das contas, vai ser tudo entre eu e Deus. Deixa julgar, não se preocupe com isso. Eu sou um desses casos, Fabiane. Mas hoje eu tenho a certeza de que a minha obrigação seria com outras crianças não geradas por mim. Sabe como eu vejo também essa questão da maternidade? Eu acho que é tudo um compromisso, né? É o compromisso que a gente faz na espiritualidade. E, necessariamente, às vezes, a maternidade ela não está diretamente vinculada com o ser que você vai gerar. Às vezes, o seu vínculo de responsabilidade, no quesito de você se doar, é para uma mãe, é para um irmão, é para um outro membro da família ou da sociedade que você vai se vincular e vai dar todo esse amor, de certa forma maternal, para esse outro espírito encarnado já, né? De repente vem um sobrinho que você precisa dar uma orientação, ou seja... Isso, foi o que eu falei. Foi o que eu falei agora há pouco. Exatamente. Então, e pode ser da família ou pode não ser da família. Né? Pode ser de um amigo, sei lá, uma outra situação onde você vai ter, nessa encarnação, um outro comprometimento, e não só o comprometimento maternal. Né? A gente viu na pandemia muitas pessoas que começaram a adotar animais, né? Porque queriam, né, ter... Então, ou seja, não dá para você fechar esse ciclo. Né? A gente sabe que existem muitos espíritos que precisam, mas qual é o teu caminho? A gente tem o véu do esquecimento. Né?
Então, a gente tem que estar aberto também para as possibilidades que estão surgindo na nossa frente e qual é a oportunidade de trabalho que eu tenho, né? Isso. A gente, quando eu falei agora há pouco que a gente tem que observar o nosso entorno nesta vida, nesta encarnação, às vezes você percebe que chegam até você situações específicas que você age como mãe. Observe sempre. Nada é por acaso, nada, creiam, nada é por acaso. Então, existem situações que a gente não sabe, a gente não vai saber mesmo nesta vida, mas a gente tem como calcular se é isso ou não, tá bom? E a sociedade fala demais, né? A sociedade precisava estudar a doutrina espírita. Posso fazer uma colocação? Por favor. Eu acho assim, na minha opinião, para muitas coisas na vida, a gente está falando de filho, também vale para casamento, né? Quando a pessoa fica, não quero, não gosto, não quero, eu acho que é porque Deus está intuindo que não é para ela. Pode ser. E eu acho assim, você está falando de sociedade, eu acho que sociedade... Precisa ver só se não é vaidade, se não é egoísmo, a gente não sabe. Não dá para julgar, viu, gente? Não dá para a gente julgar. E nem para ter certeza... Ficar botando as pessoas lá embaixo, né? Isso. E também não dá para a gente ter certeza dessas coisas, porque, como a Luzia falou há pouco, a gente tem o véu do esquecimento, não dá para saber. Mas estejam certos do seguinte, a gente tem como perceber algumas coisas na encarnação que a gente está vivendo, da mesma forma que se a gente tiver cometido faltas, tiver débitos, nós vamos ter que acertar em algum momento. Então, vamos trabalhar pelo bem, vamos trabalhar pela caridade para ir diminuindo as nossas pendências. Tá bom? Beleza? Tudo bem aí, Lu? Pode seguir. Tá. Então, vamos falar de casamento e celibato. Casamento. A união livre e casual dos sexos é um estado natural. É um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Estabelece a solidariedade fraterna, aparece entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de alguns animais que dão exemplo de uniões constantes. Vocês lembram, ou alguém já assistiu o filme Os 10 Mandamentos? Lembro. O que acontecia? Uma farra, não era? Uma orgia, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, não foi? Naquele primeiro momento, Moisés recebeu a orientação de que o casamento só seria válido, a união só seria válida quando um homem se unisse a uma mulher e constituísse família. E aí veio a mensagem bíblica: crescei e multiplicai-vos. E aí nós achamos que o casamento só pode ser um homem e uma mulher, né? A gente acha que esse laço é sagrado, esse laço é um laço que tem que ser preservado. Não é assim que a gente pensa e já pensou muitas vezes? E o celibato? Eu vou seguir, depois a gente fala disso, tá? O celibato é meritório aos olhos de Deus? Quem são os celibatários? Aquelas pessoas que optam por não se casar. Os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos, principalmente a si próprios, porque fogem de uma realidade que eles precisariam viver. Então, a pessoa que escolhe por vocação, porque está pensando no outro, em trabalhar em prol do outro, está tudo certo o celibato. E, nesse caso, nós temos esses 3 exemplos maravilhosos que optaram pelo celibato. Mas eles optaram, abriram mão da vida pessoal para cuidar do outro. Então, todo sacrifício que tem a finalidade de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade, todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Vamos lá. Poligamia.
Qual das duas? A poligamia ou a monogamia está mais de acordo com a lei natural? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, conforme os desígnios de Deus, deve estar fundado na afeição dos seres que se unem. O casamento deve estar fundado na afeição, no amor. Com a poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. E a poligamia, se estivesse de acordo com a lei natural, deveria ser universal. E a gente percebe que ela é apenas um costume particular de alguns povos, ou seja, vaidade, orgulho, materialismo, materialmente impossível por causa da igualdade numérica dos sexos. O aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. Agora vamos conversar. Eu vou interromper o compartilhamento. Então, quando a gente fala de casamento, espírito tem sexo? Eu quero ver as carinhas, abram as câmeras, por favor. E aí, espírito tem sexo? O que vocês acham? Não tem. Não tem sexo. Muito bem. Quando eu volto para o plano espiritual, eu esqueço que quando eu volto para lá, o sexo não existe, né? Não é assim? Sim. E aí? O que é que a gente faz? O que vale? Que casamento é válido? A afeição, o amor, a afeição. O amor. Esse é o casamento real. É o que une dois seres independente do sexo, da raça, da cor, da opção política, da opção religiosa. É o que une dois seres por amor. E o respeito, né, Yara? Exato, exato. A gente sabe que muitas vezes a gente reencarna num corpo que não é o que a gente tinha na vida anterior. Imaginem a situação do espírito reencarnar, um espírito feminino reencarnar num corpo masculino. O que esse corpo é para ele? Uma prisão. Exatamente, é uma prisão. Mas por que ele reencarnou desta forma? Ele abusou do sexo oposto. Provavelmente porque abusou das forças sexuais, provavelmente porque criticou esta realidade. A gente não sabe, a gente tem o véu de esquecimento. Então, é mais outro assunto que a gente tem que colocar na prateleira do não julgar. Então, a gente vê casamentos de pessoas brancas e pessoas negras, pessoas muçulmanas com pessoas do candomblé. E aí fala, nossa senhora, antigamente isso era mais comum, né? Que barbaridade. Eu tinha um vizinho que era um rapaz maravilhoso, ele era negro, e a família dele era de pessoas trabalhadoras, pessoas maravilhosas. E ele se apaixonou por uma mocinha japonesa e ela por ele. Até alguns anos atrás, os avós não conheceram os netos. O avô, inclusive, morreu sem conhecer os netos, porque não aceitava. Que loucura. Então, a gente comete muitas falhas por erro de entendimento, por não ter aprendido as coisas como deveria, por ter o entendimento correto das leis de Deus. O que tem que prevalecer sempre é o amor em todo e qualquer relacionamento. O que tem que prevalecer sempre é o respeito entre as partes. O que tem que prevalecer é o fato de eu não julgar. Então, essa aula é uma aula importante porque está mostrando que não é o que Deus determinou. Deus não fala que é proibido a gente divorciar. Fala? Tem algum lugar que está escrito isso? Na Bíblia ou nas Escrituras, em algum lugar? Ele fala isso, que o divórcio é permitido?
Ou que é proibido? Não. Não. Porque quando uma relação chega nesse nível de desamor, já acabou o casamento. Não existe casamento mais nenhum. É o amor que rege todo tipo de união. Tá bom? Diga, Luana. Luana está hoje ligada no 220. Aí eu tô. Fala, meu amor. Mas e quando a gente escuta assim, o que Deus uniu, o homem não separa? Então, tá no Evangelho, nós vamos ver isso. Não separeis o que Deus juntou. O que é que Deus junta? Duas pessoas que se amam. Dois seres que se amam. Dois seres, né? que se amam. Sim. É isso. Se não existe mais amor, é Deus que está separando? Não. Não. Eu não tô separando. Deus não está separando ninguém, somos nós. O divórcio é uma lei nossa. É uma lei humana, não é uma lei de Deus. E invariavelmente, né, Yara? E aí o que inclusive de ter que resgatar depois, porque se separou. Então, se foi de comum acordo, numa boa, com respeito, é aquilo. Então, mas normalmente num divórcio, numa separação, existe aquela guerra pelos bens. O que acontece com os filhos? Os filhos passam a ter só mãe, não tem mais pai, na maioria dos casos. Não é? Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas que a gente ouviu na aula de hoje. O que Deus une são os seres pelo amor. Se não existe mais amor, não foi Deus que desuniu esse casal. É o casal mesmo que se desentendeu, que não se uniu por amor de verdade. A gente descobre quando o amor é verdadeiro. A gente descobre ao longo da nossa vida, podem ter certeza. Mas tem uma coisa também, né, Yara, eu acho que assim, a gente não se separa mais da pessoa com quem você casou. Eu sou divorciada, né? Tá. Mas eu tenho 2 filhos. Uhum. O meu vínculo e do meu ex-marido é eterno, porque a gente tem festas de netos, a gente tem momentos em conjunto. Graças a Deus, eu sou privilegiada, porque a gente tem uma relação de amizade maravilhosa. Que ótimo. Né? E assim, esse vínculo é eterno mesmo. Esse vínculo não vai ser separado, porque a gente tem 2 filhos. E vocês têm 2 filhos gerados de que forma? Pelo amor. Pelo amor. Consegue perceber a diferença, Luana? Não, com certeza, porque na realidade, assim, eu me separei dele porque a gente já não conseguia mais se amar da mesma forma. Então, a gente se separou para continuar se respeitando, convivendo. Não existia o amor carnal. Isso acontece quando a gente se casa por paixão. A gente confunde muito as coisas. A gente acha que ama, mas a gente, na verdade, está apaixonado. Eu acho que, na realidade, no nosso caso, foi que nós seguimos caminhos completamente diferentes na vida. Né? A gente não pensa muito, né, Rosa? Eu falo por mim, quando a gente é mais novo, a gente quer casar, a gente quer ficar junto, pelas razões erradas. E eu acho que eu tenho o privilégio de ser amiga, a gente conviver, estar sempre junto em todos. Tenho netos, a gente convive em festas e tudo. E é numa boa e com muita tranquilidade. Eu olho para ele como uma parte da minha vida. Não, uma parte gostosa vivida, e ponto. Com respeito, exato. Com todo o respeito do mundo. Há relações que são pautadas só em sexo. Os dois não se entendem de jeito nenhum, mas no sexo se entendem perfeitamente. E aí? Isso é amor? Aí não vai ter respeito. Não tem como. Fica um inferno também, né? Exato, exatamente. Vira um inferno. Que vida você vai ter? Só sexo o tempo todo, sexo, sexo. Tudo que é exagerado não é bom. Quanto que o sexo representa na tua vida? Né? Quanto representa o sexo e quanto representa o amor. A gente tem que exatamente. pensar o tempo que eu fico amando, ou o tempo que eu fico trepando, enfim, né? O que faz sentido? O que é mais forte?
Né? Quer dizer, não dá para você manter o relacionamento. Olha, os meninos emudeceram. Desculpa, meninos. Não querem falar comigo, não querem, eles estão me odiando, Paulo e Roger. Falei não vão nunca mais falar comigo. Não, gente, voltando à seriedade do assunto, é uma coisa muito delicada, né? Mas o casamento que a gente conhece, o casamento na Igreja Católica, é uma regra da Igreja Católica. O casamento evangélico é uma regra da Igreja Evangélica. O que é a regra de Deus? O amor. Oi, Yara, depois eu vou chamar união, privados, tá? Tá, é a união de dois seres que se amam. Pronto, é isso que vale. É isso que vale. E é isso que vale para a vida inteira, porque a gente vai percebendo que a paixão, com o tempo, ela vai diminuindo, ela vai se modificando, ela vai se transformando. Oi, meu amiguinho! Eu não vi que ele estava me dando tchau. Oi, meu amor! Beijo! Boa noite! Boa noite, querido! Então, essas coisas vão se modificando. O que fica de verdade é o amor, aquele amor que ampara, aquele amor que cuida, aquele amor que divide, né? Aquele amor que cuida dos filhos e que se une para falar dos filhos, ou do cachorrinho, ou do gatinho, ou dos pais que estão sob a sua custódia. Aí é amor de verdade. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. E eu vejo exemplos de casais homossexuais que vivem melhor do que muitos casais que a gente chama de casais normais. Teoricamente normais, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? O Espiritismo não está aqui para julgar as opções de ninguém. Ele está aqui para nos orientar que o que Deus criou foi o amor. E o casamento, como a gente conhece, é uma convenção social, nada além disso. Mas a gente quer casar de noiva, a gente quer fazer festa, a gente quer fazer aquele buffet maravilhoso, gastar os tufos dali alguns meses, ou 1 ano, 2, acabou tudo. Eu, há 30, 40 anos atrás, não fiz nada disso. Mas eu não fiz porque eu não tinha condições na época. Eu não fiz por isso, porque eu queria. Mas não fiz porque não tinha condições. Mas a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Tem que refletir muito sobre isso. E ler muito o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, porque a gente vai ler 400 vezes e vai entender diferente cada vez que a gente lê. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Já extrapolamos a hora para variar, né, Lu? Foi só um pouquinho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer dizer, Lu, quer completar? Não, já está tudo ok. falado. Então, vamos ao encerramento com as nossas atrizes coadjuvantes, Cida, na vibração, e Maria Cristina... Ela não veio. Na prece final. Ela não veio, Maria Cristina? Não. Não, Cris, cadê a Cristina, então? Você faz para nós a prece final? Faço. Beleza, vamos lá. Então, vamos encerrando a aula de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais uma aula, por mais um bate-papo, por mais uma troca de ideia muito importante, agradecendo a espiritualidade que guiou o nosso estudo de hoje, e pedindo a Deus, nosso Pai, que nos ampare pelo resto desta semana, nos oriente, nos abra a mente em estudo, e entendimento e conhecimento da doutrina espírita, para nos ajudar a melhorar a nossa vida aqui na Terra, para nos ajudar a melhorar o nosso íntimo, os nossos entendimentos, as nossas, nosso aprendizado, que muitas vezes não é que foi errado, também não era o que tinha-se para nos passar naquele momento. Então, que haja muita paz, muita luz nos nossos corações e que estejamos todos juntos na próxima semana. Com o nosso coração cheio de gratidão e amor, vamos envolvendo para fazer as vibrações a Cida e para fazer a prece final a Cris. Que assim seja.
Graças a Deus e graças a Jesus. Pode ir, Cida. Dentro desse mesmo espírito, né, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, vamos vibrar pelas nossas vidas, por esta abençoada oportunidade que jamais deixemos de semear a melhoria contínua das nossas condutas morais e espirituais. Vibremos pelas nossas orientadoras, pela Yara e pela Luzia, agradecendo a elas por essa missão, por esse voluntariado, por cada um de nós e por todos os nossos familiares, pela saúde de todos os enfermos do espírito e do corpo, em especial pela Norma Marinelli, para que Deus, em sua bondade, a ampare no seu processo de enfermidade, pelo Pedro Rodotá Pinto de Moraes, que está com Covid, pelo seu rápido restabelecimento, pela Maria Inês Zanaroli Benedetti, pelo amparo da espiritualidade para o seu processo de enfermidade, por todas as nossas intenções mais íntimas, também pelo Girair Casparian, pelo restabelecimento da sua saúde, por todos os que passam neste momento por seus processos de provas, para que sejam amparados e se abram a receber o amor do Cristo, que caminha conosco a todo momento, principalmente nas nossas provas, né? Vibremos pelo nosso planeta e toda a humanidade terrena, para que aprendamos todos a trabalhar, a orar e vigiar na grande seara divina. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. E assim, vamos continuar com nossos corações serenos e vamos agradecer aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamos-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e a cada um de nós, ao que a sairmos daqui desse evangelho, né, dessa reunião hoje que tivemos, dessa aula maravilhosa, que nos sentimos fortalecidos com a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, e que puderam assistir essa reunião, e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. E assim que possamos ter uma semana repleta de muito amor, muita caridade, e colocarmos em prática tudo que foi nos ensinado na aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Nós ainda vamos falar mais sobre esse assunto no dia 3 de agosto, quando a gente voltar das férias. Tá bom?